Olá, graça e paz. Eu sou o pastor Éder, mais uma vez aqui trazendo uma palavra de Deus para você. E hoje eu quero trazer uma meditação na carta de Paulo a Tito, no capítulo 1, no versículo 1, onde diz: Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, para promover a fé que é dos eleitos de Deus e o pleno conhecimento da verdade segundo a piedade. Depois Paulo segue até o versículo 4, fazendo a saudação dele para Tito, chamando Tito de verdadeiro filho na fé. Mas hoje eu quero focar aqui no versículo 1, nessa pequena frase que nós lemos aqui. Bem, aqui nós podemos identificar alguns elementos importantes que identificavam a vida de Paulo e que se refletem na nossa vida também. Primeira coisa, Paulo, independente de quem foi, e aliás, mesmo tendo sido quem foi, um dos grandes nomes do cristianismo, um dos maiores líderes que o cristianismo já teve, ele se identifica aqui não como uma pessoa grande, não como um grande líder, não como alguém de muita importância, mas ele se coloca como servo. Sim, servo de Deus. E esse é o maior título que nós podemos ter. Podemos ser chamados de pastores, de presbíteros, de diáconos, de líder de varões, de senhoras, de jovens, podemos ser chamados de bispos, enfim, vários e vários títulos, mas o mais importante que nós podemos ter é o de servos de Deus. E Paulo nos ensina isso aqui, servo de Deus, nós somos servos de Deus. Nós vivemos para servir aquele que é o Rei dos Reis. Se há alguém que deve ser engrandecido, é o Senhor, não nós. Se há alguém que deve ser exaltado, é o Senhor, não nós. Se há alguém que deve ser glorificado, é o Senhor, não nós. Se há alguém que deve ser promovido e colocado no mais alto grau nas nossas vidas, é o Senhor, não nós. Mas seguindo adiante, Paulo ele se coloca como servo de Deus e é interessante que esse serviço ele se reflete de alguma maneira. E no caso específico do apóstolo Paulo, se reflete num serviço, se reflete num ministério. E o ministério do apóstolo Paulo era de apóstolo, justamente. Ele era chamado assim, nós chamamos ele assim de apóstolo Paulo por causa da função, por causa do serviço que ele exercia. No capítulo 4 de Efésios, ele dá uma grande lista de serviços ou de ministérios que nós podemos ter diante de Deus. Apóstolos, pastores, mestres, enfim, profetas e vários outros. E aqui Paulo identifica não como para se engrandecer, mas para identificar o serviço dele, o ministério dele. Então nós podemos ver que esse serviço que nós temos, o serviço que qualquer pessoa tem diante de Deus, se manifesta através de um ministério. No caso do apóstolo Paulo, era isso, um apóstolo. Mas qual é o meu ministério? Qual é o seu ministério? De que modo nós vamos servir ao Senhor? De que modo nós podemos servi-lo melhor? De que modo que nós vamos manifestar o serviço a Deus, o serviço ao nosso Senhor para poder engrandecê-lo? Bem, não dá para eu adivinhar qual é o seu ministério, cada um de nós pode responder por si só, sabendo diante de Deus qual é o seu próprio ministério para ele. E quer seja como pastor, como presbítero, como diácono, como líder de alguma equipe, ou mesmo sem nenhum cargo na igreja, porque o que importa, o nosso ministério, na verdade, não é um cargo na igreja, mas é a forma como nós servimos a Deus. Mas, seguindo adiante, esse serviço que se manifesta através de um ministério, ele tem um propósito. No caso aqui, o apóstolo Paulo identifica um para quê, um porquê de ser apóstolo. E ele diz aqui no versículo 1, para promover a fé dos eleitos de Deus. O nosso ministério, o nosso serviço, qualquer que seja, quer seja de apóstolo, de mestre, de pastor, de professor, de diácono, de presbítero, de qualquer outra coisa, o nosso serviço diante de Deus ele tem uma função, que é promover a fé. Fazer com que as pessoas creiam, fazer com que as pessoas conheçam a Deus e creiam nele. Tanto aqueles que não conhecem ainda, aqueles que ainda não creem, para que eles possam crer, quanto também aqueles que já creem, para que possam ter a fé fortalecida e amadurecida no Espírito. A nossa função, o nosso serviço, o nosso ministério, a razão de ser daquilo que nós fazemos diante de Deus, quer seja dentro ou fora do contexto da igreja, é de fazer com que as pessoas creiam nele,
é de promover a fé dos eleitos de Deus. Eu não quero entrar no debate dos eleitos, a questão da eleição, da graça, de obras, enfim, mas me atendo apenas ao texto, a palavra nos revela que Deus tem os seus eleitos, mas nós não sabemos. Deus sabe quem são aqueles a quem Ele elegeu para a salvação. Como nós não sabemos, o que nós podemos e devemos fazer é simplesmente promover a fé. Como? Pregando o Evangelho e servindo a Deus da forma como Ele nos chamou para servi-lo. Quem são os eleitos? Aí já é com Deus, né? Nós não podemos responder essa pergunta, só Deus pode responder. Mas enfim, o nosso serviço é esse, promover a fé. A razão de ser, né, o propósito do nosso serviço é promover a fé. E não apenas promover a fé, Paulo ainda diz algo mais aqui. Além de promover a fé dos eleitos de Deus, ele diz promover também o pleno conhecimento da verdade. Se há algo que nós devemos promover, é o conhecimento da verdade. Não a mentira, não a fofoca, não as distorções das informações, informações tendenciosas, quer seja na pregação, no ensino, ou no serviço, ou nas conversas que nós temos com as pessoas, enfim, de qualquer outra maneira possível, a nossa função é promover o pleno conhecimento da verdade. A mentira não pode estar nos nossos lábios. Não apenas a mentira, como também a informação distorcida, a meia-verdade, a verdade falseada, ou enfim, qualquer coisa que mascare a plena verdade. Porque a razão de ser do nosso serviço, o propósito do nosso serviço diante de Deus é promover o conhecimento da verdade. E seguindo adiante, para concluir, o apóstolo Paulo nos deixa claro que esse serviço que se manifesta através de um ministério e que tem um propósito, ele também tem um modo de ser. E aqui esse versículo 1 ele é encerrado dizendo, segundo a piedade. Esse é o modo de ser do nosso serviço, este é o modo de ser do nosso ministério. Piedade. Piedade é uma vida reta diante de Deus, reta diante dos homens. É uma vida que reflete a vida de Deus em nós. É a vida que mostra quem nós somos. É a vida que mostra que nós somos servos de Deus. Que nós somos pessoas que vivem para Ele, que vivem para servi-lo, que vivem para promover a fé. A vida de piedade é uma vida de quem ama ao Senhor, de quem serve ao Senhor e de quem demonstra isso no seu dia a dia, quer seja dentro ou fora do contexto da igreja, quer seja nos cultos ou no trabalho, na escola, na faculdade, em casa, na vizinhança. A vida piedosa é a vida que reflete quem nós verdadeiramente somos, servos de Deus. Então, até a próxima, fique com Deus, medite sobre isso. Amém? Até mais.